dizer matéria, vamos colocar assim. Matéria então, matéria supersimétrica em 2D está dessa forma assim. Se ela é neutra, né? Se ela é neutra, então a gente toma um supercampo real. Supercampo escalar real. Eu acho que a gente parametrizou desse modo. Supercampo S, né? Vamos dizer de x θ, que a gente chamou de S mais θ barrado psi mais 1/2 θ barrado θ f. Mais ou menos isso que a gente fez. Aqui, se a matéria é carregada, então a gente usa, a gente pode compor um supercampo φ, né, de x e θ, que é a combinação complexa de dois S, um S1 mais um I S2, né? E aí a gente teria algo do tipo, vamos dizer assim, um φ mais um θ barrado, aqui eu vou chamar θ barrado aqui, um φ mais um θ barrado psi, e aqui eu vou chamar de F pequeno, mais um meio θ barrado F, onde? Então a gente vai tomar φ F1 mais a gente vai Φ1 mais Φ2. Se quiser pode colocar um raiz de 2 também, não tem problema. O mais importante é formar a combinação complexa. Psi Q1 mais IQ2 e F F1 mais IF2. E Q1 mais IQ2 passa a ser um espinor. Quer dizer, Q1 e Q2 são Majorana, né? Q1 e Q2 são espinores de Majorana. De tal forma, assim, psi é Dirac. Então a gente pega o seguinte, né? O psi, vamos dizer, sendo definido como Q1 mais Q2, né? O psi conjugado de carga vai ser Q1 conjugado de carga menos I Q2 conjugado de carga, que é Q1 menos I Q2, que portanto é diferente, né? E o psi. Então, esse ferro não é Majorana, é um ferro tipo Dirac, né? Aí a gente sabe então que Q1 fica sendo psi mais psi c sobre 2. Fica sendo psi menos psi c sobre 2i. Então é como a gente faz, né? Todo espinor de Dirac pode ser escrito como uma combinação, né, com uma combinação complexa de dois Majorana, a gente já tinha falado sobre isso. Bom, então a gente tinha colocado isso. Tínhamos definido bem a matéria supersimétrica. Se a gente quiser então definir uma QED, como a gente vai fazer depois, a gente vai fazer a QED usando um campo carregado para poder ter a transformação de fase característica da carga elétrica. E na aula passada, então, o que a gente fez foi produzir termos, né, que nós vimos que davam as ações, né, de matéria e as ações, as ações de matéria em componentes. Então agora a ideia é como fazer definindo a ação no superespaço, né? Então agora a gente vai definindo a ação no superespaço. Então, a gente já tinha feito, nós tínhamos visto que o que nós tínhamos entendido? Nós tínhamos entendido que o produto de supercampos, né, quando eu tomava a parte mais alta do supercampo, a parte θ barrado θ,
essa parte ela se transformava sobre transformações de supersimetria sempre como uma derivada, uma quadriderivada, nesse caso uma triderivada, então era o candidato à ação. Então a gente multiplicava supercampos e pegava sempre a componente mais alta em θ do produto. Aí a gente falou, vamos agora melhorar isso, sistematizar isso, definindo uma ação no superespaço. Então a gente vai definir a ação no superespaço como a gente vai no espaço-tempo ordinário. Vai ser, então a gente vai integrar sobre todas as coordenadas do espaço e todas as coordenadas fermiônicas também do superespaço. Então a gente pode introduzir aqui, né, a medida que é escalar, a gente pode fazer. Podemos definir isso então, dθ barrado θ, lembrando para nós o que é θ barrado θ, né? Lembrando que θ barrado θ é a mesma coisa que menos θ transposto C menos 1 θ, que é menos, então C é menos 1, alfa beta, θ alfa, θ beta. Essa grandeza aqui, então a gente já viu, isso aqui é um escalar de Lorentz. Então isso aqui é o que faz o papel do θ barrado θ. C é menos 1, é antissimétrico, né? Então, C é menos 1 é menos C, então você pode escrever dessa forma. Então, a gente pode escrever, na verdade, dizer o seguinte, que esse termo aqui, dθ barrado θ, né? Θ, isso aqui na verdade é isso aqui, é C alfa beta, integral de dθ alfa, dθ beta. Essa grandeza aqui, né, corresponde, a gente já tinha visto para Spinor de Majorana, vale essa relação, Spinor de Majorana, θ é igual a C, θ barrado, transposto. Para Spinor de Majorana. Aí, transpondo essa equação, a gente tem θ barrado, C transposto, que é menos C. Aí a gente inverte esse C, fica θ transposto, C menos 1, igual a θ barrado, é igual a C não menos aqui. Então a gente pode sempre escrever essa grandeza aqui. Então, se eu tiver essa combinação, que é invariante de Lorentz, né? No caso esquilorial, que eu vou escrever em termos de Spinor de Majorana, eu posso escrever sempre como sendo menos θ transposto, C menos 1 θ. Então tem menos θ alfa, C é menos 1 alfa beta, θ beta. Mas como C é menos 1 é igual a menos C, então isso aqui é a mesma coisa que mais C alfa beta, θ alfa, θ beta. Então isso aí é o θ barrado θ, vamos colocar assim. Então, é só para dizer por quê? Que essa medida de integração é completamente invariante de Lorentz. Então a gente vai fazer essa derivada, né? Quer dizer, fazer essa integral. E aí vamos lembrar o que significa só integração, você deve saber, mas quem não sabe ainda, só relembrar rapidamente o que significa integrar sobre variável de Grassmann. Né? Então, integrar uma função, eu tenho uma coordenada só, Grassmanniana, tem uma função. Então a gente sabe o seguinte, uma função Grassmanniana, né? Como θ ao quadrado é zero, eu tenho uma coordenada só, a expressão mais geral desse f é uma função linear inteira. Então, a integral dessa função, na verdade, é a integral em θ de A mais B. É uma integral indefinida, uma integral de menos a mais infinita, uma integral completa, um superespaço todo. Então, vamos lembrar daquela propriedade. Quando a gente tem integral em dx de f de x, né? E a gente está integrando todo o espaço, f de x mais dx, eu posso fazer uma translação. Eu posso dizer que x é um y mais a. Então isso aqui é a mesma coisa, integral entre menos e mais infinito de dy, né? X é f y mais a. Está impondo, né? Isso aqui é invariância translacional, f de y mais. Então isso aqui é dy, né? Essa aqui é invariância translacional, né? da integral. Então a gente vai impor que essa operação de integração na variável grassmanniana seja uma operação linear. Então isso aqui é integral em A mais integral em dθ de B. B é uma constante. Então a gente está fazendo primeiro imposição que a integral grassmanniana seja uma operação linear. Então agora a gente está tendo o seguinte, só para retomar.
fazer assim, integral em d θ, de f de θ, integral em dqui, integral de θ', né, de f, vamos dizer que θ seja um θ', mas que está impondo em variância translacional. Deixa eu apagar isso aqui. Então a gente vai dizer que, se eu fizer uma translação da variável, a gente vai ter o seguinte, integral em θ de A mais B. Aí vamos ter θ', mais que dominando de variável. θ' mais que. Então isso aqui vai ficar integral em B θ' A mais integral em B θ' mais que, né? Então a gente teria o seguinte, integral, aqui ficaria assim, b θ' A mais integral A mais B aqui. Tudo isso aqui é constante. Aqui, ó. Estou fazendo esse shift aqui. A mais B aqui, mais integral b θ' de B θ' igual a integral de b θ' de A. Aí sai aqui A mais B aqui, né? A integral de θ' de A, B θ' de A mais B aqui. Esse aqui vai dar para nós. Então a gente vai ter essa integral aqui, opa, cancela com essa aqui. E aí fica tudo igual, integral de θ' A mais B aqui, integral em B, θ', então mandando cá, vamos fazer de outra forma. Eu vou mostrar aqui uma coisa que zero é igual a zero. Fazer de outro modo aqui. É só mostrar que a invariância translacional vai definir para nós quem é a integral de θ em θ de θ. Vamos fazer de novo isso aqui. Então vai apagar isso. Vamos impor. A linearidade está imposta. Vamos impor aqui a invariância translacional. Vai fazer de modo mais a invariância translacional. A invariância translacional está me dizendo o seguinte: integral de θ. De θ, se tiver uma translação na variável, então θ igual a θ' mais que, vamos dizer. Então, como que integral em que que é uma constante, vamos integrar uma de θ' de f de θ' mais que, obviamente, né? Então, vamos dizer assim, f de θ' mais que. Só lembrar aqui da integral normal da gente, integral dx de f de x, quando a gente vai entrar a invariância translacional, então isso aqui vai ficar integral d de x mais a, f de x mais a, invariância translacional. Então, vai ficar dx, né? F de x mais a, tá igual. Então, isso não. Agora, a nossa variável, né? Vamos dizer assim, então isso aqui vai ficar. Então, vamos escrever essa função aqui. Então, isso aqui é integral de θ'. Agora, quem é f de θ'? F de θ' é A mais B θ' mais Q. Isso porque a função f é linear interna. Então, ela é de primeira ordem, né? Então, f de θ é A mais B θ, f de θ' mais Q. Então, isso aqui vai ficar. Agora, usando a linearidade integral em d θ' de A mais dq e mais a integral de θ' de b θ', tá certo, né? Então, isso aqui tem que ser igual a integral de f de θ, né? Que é a mais b θ. Então, tá jóia. Então, esse pedaço aqui, deixa eu ver aqui. A invariância translacional, tá certo. Então, a invariância translacional está me dizendo o seguinte: isso aqui é integral, essa função f de θ' mais Q é igual a f de θ'. Então, isso aqui é A mais B θ'. Então, esse termo aqui cancela com esse termo. Então, fica a integral de b θ' de
P aqui, que é uma constante, é igual a zero. Eu estou impondo a invariância translacional. A invariância translacional está me dizendo o seguinte, que a integral em dθ, gf de θ, integral em dθ', gf de θ'. Isso nós estamos dizendo aqui. Vamos escrever que a integral gf de θ dθ é a integral de dθ' f de θ'. Então, isso está sendo a integração, a invariância translacional. Então, com isso, a gente mostra que a integral de uma constante é zero. Então, me sobra a possibilidade de eu definir isso aqui. Eu posso definir isso aqui é diferente de zero. E, normalmente, o que se faz é normalizar isso a 1. Então, a gente diz que a integral em dθ de θ é igual a 1. Então, por essas duas, né, propriedades de invariância translacional, de linearidade e invariância translacional, as regrinhas que a gente tem para fazer a integral Grassmanniana é a integral Grassmanniana de uma constante é zero e a integral Grassmanniana da variável Grassmanniana é 1, normalizada a 1. Então, o que a gente faz é adotar essa regra, que integrar em relação à variável Grassmanniana é a mesma coisa que integrar e derivar, são duas operações que são identificadas. Então, para variáveis Grassmannianas, né, integrar e derivar acaba dando o mesmo resultado, porque a gente impõe essa normalização aqui. Isso aqui é uma imposição. A gente pode definir essa operação de tal maneira que isso aqui deu. Então, só lembrando isso aqui. Então, o que isso aqui está dizendo para nós? Isso aqui está dizendo para nós que derivar, integrar é a mesma coisa que derivar. Então, nada me impede de chegar aqui e dizer o seguinte, eu vou colocar aqui integração, derivar em relação a θ e derivar em relação a θ. Então, a integração acaba sendo uma derivação. Agora, vamos fazer aqui uma outra coisa que pode ser também, que vai ajudar bastante. Então, quer dizer, é só fazer isso, é só botar a ação ali dentro e derivar. A gente pode fazer isso, mas tem uma maneira um pouquinho mais simples de fazer isso, que é o seguinte, só para simplificar e ficar uma formulação mais elegante. Então, quer dizer, o que a gente colocaria aqui seria um polinômio qualquer, né, nos supercampos, e nas derivadas covariantes do supercampo. A gente sabe que a gente forma supercampo a partir de produtos de supercampos com derivadas covariantes do supercampo, desde que esses termos sejam invariantes de Lorentz, né? Então, a gente viu na aula passada, por exemplo, o termo cinético da matéria estaria saindo daqui. Isso aqui é um invariante de Lorentz, né? Isso aqui no fundo é um derivado covariante, né? Barrado θ, do ponto de vista espinorial, dφ. Então, é um espinor barrado com um espinor sem barra. Isso aqui é um escalar de Lorentz. Então, a gente forma dessa maneira. Então, a gente realiza essa operação, realiza esse produto todo, e depois eu tenho que integrar duas vezes em θ. Quer dizer, para eu integrar duas vezes em θ, esse polinômio aqui, como isso aqui é um produto de polinômios, de supercampos, no final do dia isso aqui vai ser um supercampo. Então, no final do dia isso aqui vai ter a mesma estrutura. Vamos dizer assim, vai ser um T mais um θ barrado zeta, mais um θ barrado θ, vamos dizer assim, Q. Então, quer dizer, a estrutura de um supercampo na supersimetria planar é sempre essa estrutura. Alguma coisa, um termo linear em θ, um termo quadrático em θ. Então, no final de fazendo todo esse produto, isso vai ter essa forma. Mas, como a gente já tinha falado, a integral de uma constante é zero. Aqui eu tenho duas derivadas em θ, duas integrais em θ, duas derivadas em θ. Então, esse termo morre. Então, no final de tudo, aquilo que a gente falou na aula passada, que para tirar a ação bastava olhar no final, no produto final, tirar o coeficiente de θ barrado em θ, que era uma verdade ok, então isso aqui seria o meu candidato à ação supersimétrica. Agora eu não preciso fazer isso, basta colocar isso aqui na frente, quer dizer, introduzir essa medida de integração, que essa medida de integração automaticamente seleciona para nós esse termo aqui. Vamos só normalizar direitinho. Quer dizer, se nós definirmos assim, integral de quanto dá isso aqui? Integral de dθ barrado dθ de 1/2 dθ barrado dθ. Quer dizer, a gente vai ter sempre essa estrutura, a gente vai ter que integrar dθ barrado dθ, o único termo que vai sobreviver vai ser sempre esse.
Aí todo supercampo vai sempre ser colocado dessa forma, mesmo que ele seja um produto, né, de vários supercampos. Então, isso aqui é só lembrar, isso aqui então, no fundo isso aqui é um C alfa beta, né, a gente já viu, derivada em relação a teta alfa, derivada em relação a teta beta. No meio, e aqui eu tenho a mesma coisa, isso aqui é teta, não sei se teta gama, C menos 1, gama delta, teta delta. Então isso aqui é como nós definimos a nossa medida, nós definimos esse produto, teta barrado, teta dessa forma. E quando nós normalmente escrevemos o supercampo, nós convencionamos colocar esse meio, mas podia também não ter colocado esse meio. Então, colocando ou não colocando, tanto faz. Vamos tirar esse meio aqui. Vamos dizer que eu quisesse, se tiver um meio, é só multiplicar por um meio. Vamos dizer, se eu tiver resolver essa integral aqui, se a gente está querendo só acertar esse fator. Integral de teta barrado de teta de teta barrado de teta. Então, meu de teta barrado de teta é isso, e o meu teta barrado de teta é isso aqui. Né? Aqui só para. Isso aqui teria aquele sinal menos, né? Aqui tem um sinal menos. Que é menos, né? Teta barrada, menos teta transposto C menos 1. Então, isso aqui é um sinal menos. Então, vamos fazer agora a coisa. Agora, lembrar que C menos 1 é C, é menos C. Então, isso aqui, né? Nossa matriz C é a matriz 0, 1, menos 1, 0. Então, isso aqui é a mesma coisa que C. Gama delta, teta gama, teta delta. Então, no final, essa minha expressão, ela é o produto dos 6, que na verdade é um produto dos epsilon alfa beta, C alfa beta, C gama delta, derivada alfa, derivada beta, do produto teta gama, teta delta. Vamos primeiro fazer isso aqui. Então, quando eu multiplico dois épsilons, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que delta, alfa gama, delta, beta delta, menos delta, alfa delta, delta, beta gama. Estou só usando a propriedade estereotípica. Então, o primeiro termo aqui, então isso aqui vai ficar essa derivada, esse delta batendo. Então, vai ficar d alfa, d beta, teta gama, vai ficar teta alfa, teta delta, vai ficar teta beta. E depois eu vou manter a mesma coisa aqui, menos, né? O gama vai ficar beta e o delta vai ficar alfa. Mas lembrando que essas coisas antes comutam, então eu posso tirar isso aqui e botar um fator 2 aqui. Né? Aí agora, a derivada beta. Então vamos fazer essa, agora vamos desenvolver esse terminho aqui. Está dando para ler aqui, Tchau? Sim. Tá vendo, Sim, né? confio. Então vai ficar 2 vezes d alfa. Então vamos lá. A derivada beta do teta alfa, da delta, do beta alfa. E aí agora essa derivada passa por aqui e dá um sinal menos. Menos teta alfa. E aí d beta. Delta, beta, beta. Delta, beta, beta é 2. Né? Perdão, eu esqueci de botar. Ficou derivada beta desse aqui vezes teta beta menos teta alfa vezes 2, que é d beta de teta beta da delta de beta beta. Então isso aqui no final dá, né? Menos 2, menos 1, perdão, teta alfa. Isso aqui cancela, fica teta alfa, menos 2 teta alfa. Então vai ficar menos, dá o sinal menos 1, então menos d alfa do teta alfa. Então o que sobrou para nós. A d alfa do teta alfa da outra vez 2, então isso aqui vai ficar menos 4. Então a gente tem isso aqui. A gente tem aqui isso aqui, essa integral aqui dá menos 4. Então, para normalizar provavelmente isso aqui a 1, a gente pode, se quiser, definir essa medida, só por uma questão de conveniência, para pagar isso aqui. Para que a integral de teta barrado, de teta barrado, de 1, para que isso aqui de 1, eu poderia fazer o seguinte, eu posso definir assim, se eu botar, em vez de definir teta barrado, a minha medida chamar o seguinte, definir um d2 teta, vamos definir esse d2 teta como sendo 1 meio de teta barrado de teta, isso aqui é a nossa definir dessa forma. Quer dizer, esse elemento já incorpora o fator meio, né? E quando a gente, quer dizer, quando a gente vai integrar isso aqui, vai ter um fator meio.
Então isso aqui vai ter, então eu vou integrar, vamos dizer, d2θ, 1/2 de θ barra θ. Então esse d2θ já tem 1/2, esse aqui também vai trazer, vou integrar com 1/2, esse aqui vai trazer o outro meio, 1/2, daí 1/2 daqui vai dar 4, isso aqui vai dar menos 1. Então, se eu quiser assim, então estou definindo dessa forma. Se eu não posso pensar assim, se eu definir o dθ barra dθ diretamente sem meio, é só lembrar que isso aqui dá um fator menos 4. Aí é uma questão de gosto. O que é mais elegante fazer? O mais elegante seria talvez, né, deixar tudo, porque isso aqui na verdade é uma expressão quadrática, do ponto de vista de um maiorama, né, quer dizer, isso aqui é uma coisa quadrática, então eu sempre vou botar um N. O que é importante a gente saber o seguinte, que integrar é derivar. Professor? Oi. Nesse polinômio que a gente está colocando na ação, por exemplo, você pode pegar qualquer teoria do modelo padrão. Como? Nós podemos pegar qualquer teoria do modelo padrão, sim, qualquer interação lagrangiana, e fazer a sua contrapartida em supercampo. Sim, sim. Então, por exemplo, se eu quisesse pegar o F' do modelo padrão e fazer a contrapartida no supercampo, eu teria que pegar um polinômio em termo com 2 θs. Vai te dar o F'. Deu F'. Te deu F' e F'. Tá, e aí, onde é que aparece o fotino? O fotino vai estar no mesmo supercampo em que está o campo de Galen, vamos ver daqui a pouco. Tá. Porque quando você tirar o F', automaticamente você deve ter a ação de Dirac para o fotino. Tá. Ele já está junto com o Já sai junto. Tá. Porque nós, por enquanto, estamos fazendo só o setor de matéria. Daqui a pouco nós vamos mostrar o supercampo de Galen. A gente já falou sobre ele, que era aquele supercampo que tinha um índice espinorial. Mas a gente não trabalhou muito ele ainda. Então a gente vai definir assim, vamos ver que a gente vai tomar esse ponto de vista. Definir essa, então vamos definir aqui, a nossa ação no superespaço, então, ela vai ser definida. Vamos botar aqui d2θ, vou botar assim, e aqui um polinômio, né, nos supercampos e derivadas, não sei se dos supercampos. Vamos colocar assim, de uma forma genérica. Vamos definir então esse d2θ para nós, né? Vai ser definido como sendo 1/2 de dθ barrado dθ. Ou seja, vamos definir então com esse fator meio, então vamos definir isso aqui como sendo 1/2 de C alfa beta dθ alfa dθ beta. Que para nós agora, nós sabemos, podemos definir assim 1/2 C alfa beta, derivada alfa, derivada beta. Fazer assim. E tudo isso aqui atuando em supercampo. E nós vamos definir o nosso supercampo, então o supercampo genérico, vamos definir o nosso supercampo sempre com essa estrutura. O nosso supercampo vai ser sempre definido assim, uma primeira componente sem θ, uma segunda componente linear em θ, né? E uma terceira componente que a gente vai definir também com 1/2 θ barrado θ, e aqui é alguma coisa. O outro campo é, né? Lembrando então disso aqui. Se a gente define aqui com 1/2, abrir com 1/2, isso aqui dá um integral. Então, para nós, nessa definição, né, com isso aqui, integral em d2θ de 1/2 de θ barrado θ, vai ter 1/2 aqui, vai ter 1/2 aqui, então vai dar sempre menos 1. Se a gente fizer essa integral, dá menos 1. Se fizer essa, dá menos 4. É a mesma coisa. Só que aqui nessa definição, eu estou embutindo o fator meio. Então, vamos deixar isso assim, só para lembrar. Bom, agora tem uma coisinha mais que pode facilitar a vida também. Vamos observar o seguinte. Vamos pegar o nosso supercampo genérico. Vou pegar esse supercampo aqui. Lembrar da nossa derivada covariante. Aqui é a derivada usual. Vamos pensar na nossa derivada covariante. Nossa derivada covariante é d alfa mais I, C menos 1, menos I, alfa beta, beta beta, dI. Essa era a nossa derivada covariante. Então, nós definimos a partir das cargas supersimétricas. Se nós aplicarmos, né, se nós pegarmos o supercampo φ formado a θ igual a zero, se eu pegar, porque o supercampo tem 3 componentes, uma componente sem θ, uma em θ e uma quadrática em θ. Vamos dizer que eu pegasse o setor desse supercampo, calculasse esse supercampo para θ igual a zero.
dá simplesmente φ. Se eu pegar agora a derivada de alfa, derivada covariante do φ, tirar a derivada e no final tomar um θ igual a zero, vai acontecer. Quando eu pegar essa derivada e atuar nesse supercampo, esse termo aqui vai dar zero. Esse termo aqui vai retirar o φ. E esse termo aqui vai sobrar um θ. Então, quando essa derivada bater aqui, vai sobrar um θ. Agora, quando esse termo aqui atuar em qualquer coisa, e eu no final, ele vai ficar sempre sobrando θ. Depois eu vou atuar esse termo no supercampo todo. E aí vai ter sempre um θ. Quando eu tomar tudo isso a θ igual a zero, esse termo nunca vai contribuir. Então, quem vai contribuir vai ser apenas esse termo aqui atuando aqui. Então, eu vou ter d alfa atuando em θ barrado psi. Então, quem é isso aqui? Isso aqui é d alfa de quê? De menos θ transposto c menos 1 psi, que é d alfa, bota o menos aqui na frente, vamos dizer assim, θ beta, c menos 1 beta gama, psi gama. Então, quando eu tirar a derivada alfa disso aqui, isso aqui vai me dar um delta de alfa beta. Então, isso aqui vai ficar alfa. Então, d alfa atuando no psi, no φ, perdão. Se eu pegar então essa derivada covariante e no final tomar o θ igual a zero, o que vai me salvar dessa operação, com essa operação eu retiro do supercampo a parte fermiônica dele. Vai sair exatamente menos c menos 1 alfa gama psi gama. Vamos lá, alfa beta psi beta. Mas C menos 1 é menos C. Vai ficar C alfa beta psi beta. Então, se eu quiser retirar do super... Quer dizer, quando eu faço essa operação, isso é o que a gente chama de método das projeções. Eu vou retirar do meu supercampo as componentes dele. Né? Então, quando eu retiro do meu supercampo... Agora, o que vocês fazem? Vocês poderiam perguntar, por que eu não tirei aplicando D alfa? Poderia ser também, eu poderia aplicar D alfa aqui e tomar θ no final igual a zero. Vai sobrar a mesma coisa, só que essa operação aqui não é covariante de supersimetria. E isso aqui é covariante de supersimetria. Então, a vantagem dessa formulação com a derivada covariante dá o mesmo resultado se eu pegasse o d alfa. Só que essa grandeza aqui, essa derivada, não é covariante de SUSY. Ao passo que assim eu tenho um tratamento que mantém a covariância de SUSY assim, manifestamente. E aqui nós estamos abandonando o superespaço, né? Oi? Aqui nós estamos abandonando. Não, nós estamos no superespaço, nós estamos apenas restringindo. Quer dizer, quando eu estou tirando a derivada no superespaço e no final tomando θ igual a zero. Quer dizer, eu estou no superespaço. Toda essa formulação de superespaço. Não significa que eu saí do superespaço, eu estou pegando apenas o setor zero, o setor grasmaniano nulo do superespaço. Mas essa operação toda aqui é feita no superespaço. Tá? Então, vamos explicar. Pega a derivada em x. De uma função f de x e tomo no ponto x igual a 2, você continua no espaço, só que eu estou tomando naquele ponto, né? Então aqui eu estou tomando no setor f igual a zero. Agora, o que eu precisaria fazer para tirar a componente f? Eu vou precisar atuar com duas derivadas. Então vamos ver o que está para nós aqui se eu atuar o seguinte: d alfa, se eu pegasse assim, c alfa beta. Podemos até fazer o seguinte, suponhamos que eu pegasse aqui d alfa, d beta, atuando no φ e tomando a θ igual a zero. Então, vamos ver, tem duas derivadas e no final vou tomar a θ igual a zero. Então, o que essa operação dá? A primeiro termo vai ser d alfa mais i, c menos 1 gama mi, alfa gama, θ gama, dmi. O segundo termo vai ser d beta mais i, c menos 1 gama mi, θ delta, dmi. E tudo isso aqui atuando em φ. Aqui no final eu vou ter que tomar θ igual a zero. Vai ter, vamos dizer assim, φ mais o θ barrado psi mais um meio θ barrado θ.
tem que fazer essas operações aqui. Ó, esse termo aqui, ele é o mais exterior de todos. Quer dizer, quando esse termo aqui, primeiro isso aqui vai atuar aqui. Tá? Então, quando a gente já sabe, quando isso aqui atuar aqui, vai dar alguma coisa. Depois disso tudo aqui, aquela derivada externa lá de alfa, vai ter que atuar aqui. Então, esse termo aqui, tudo bem, vai passar para cá, vai comer a externa, vai derivar interna. Mas esse termo vai ser sempre o mais externo. Então, se no final dessa operação eu tomar θ igual a zero, esse termo aqui é irrelevante. Porque ele é o termo mais à esquerda. Então, quando ele atuar no resultado dessa operação, vai estar sempre sobrando um θ. E se eu for no final da operação toda, for tomar θ igual a zero, esse termo nunca vai contribuir, porque esse termo aqui fica. Agora, vamos dar uma fazidinha nesse termo aqui. Esse termo aqui vai dar, só para a gente lembrar aqui, derivada aqui é zero. A derivada aqui, só para a gente ter uma ideia, não vou botar os fatores já. Derivando em relação a θ, vai sobrar um psi. Então esse termo aqui, quando bater aqui, vai sobrar um psi. Esse termo aqui, quando bater aqui, vai sobrar um θ e um f. Só estou esquematizando, um θ e um f. Agora, esse termo aqui, quando bater aqui, ele vai produzir um θ e uma derivada de φ. Só a parte, só assim, grosseiramente, só para ver a parte de θ. Então, esse termo vai bater aqui, vai dar um θ e a parte de φ. Agora, quando ele bater aqui, vai dar 2 θs e a derivada do psi. Depois o termo que vai dar zero. Então, isso é o resultado dessa operação aqui. Agora, vamos aplicar essa derivada aqui. Essa derivada aqui vai dar zero. Essa derivada aqui vai me retirar o f. A derivada aqui vai me retirar o f. Essa derivada aqui vai me tirar o θ. Então, vai sobrar alguma coisa com dφ. Depois, essa derivada aqui vai sobrar um θ. Então, no final, θ é igual a zero. Então, dessa operação, pode sair essa combinação aqui. Pode sair alguma coisa que tem o f e alguma coisa que tem. Então, vamos fazer aquela operação ali, direitinho agora, mas a gente já sabe que dessa operação a gente vai conseguir tirar o f. Deixa eu apagar isso aqui. Então essa é a ideia, né? Quer dizer, porque a gente poderia não precisar fazer nada disso. A gente poderia parar lá onde a gente parou. A gente pode fazer o seguinte, deixar tudo aqui, faz esses cálculos aqui e depois pega o tempo que tiver 2 θs e integra. Mas por que eu estou fazendo isso? A gente vai ter um método muito simples de sair de uma ação em supercampos e projetar em campos componentes sem precisar fazer muitas operações. Então vamos só aprender compreender essa etapa aqui, para a gente ver como é que a gente vai fazer aqui depois. Professor, é por isso que a gente sempre vai ter uma partícula e um superparceiro associado a ela, porque quando nós aplicarmos duas vezes a derivada, sempre vai sair isso, duas coisas. Quer dizer, os parceiros, sempre que você aplicar, não aplicar a derivada de uma, sai um objeto. Quando você aplicar essa derivada, se esse cara aqui é bosônico, esse é bosônico. Se esse é bosônico, esse que vai sair aqui é fermiônico. E vice-versa. Se isso aqui é fermiônico, o resultado dessa operação é bosônico. Então você tem sempre um ferro e um outro junto. E aqui também vai ter algum ferro e outro bosônico. Mas esses são os mesmos que estão aqui. Então isso a gente vai fazer. Vamos fazer essa operação, porque essa derivada que está aqui, né? Essas operações que estão aqui vão ter sempre, eu vou poder sempre converter isso naquilo ali, isso que a gente vai querer fazer. Nós vamos fazer essa operação aqui, só para a gente se convencer direitinho. Então vamos pegar aqui, deixa eu fazer aqui, vamos fazer aqui. O primeiro termo, esse já vi que aquele termo θ que tem aqui, eu não vou precisar colocar. Então a primeira derivada ela vai dar simplesmente um d alfa, porque o outro termo tem um θ. E lá no final, a minha operação não consiste só em tirar a derivada covariante, consiste em tirar a derivada covariante e tomar θ igual a zero. Então, se no final de tudo eu vou tomar θ igual a zero, eu posso desprezar esse termo aqui, desse termo aqui. Então fica só o d alfa. Agora do d beta não, eu vou ter o d beta mais i, c menos 1, gama i, beta gama, teta gama. dmi, isso. Essa aqui é a minha derivada d beta. E isso aqui vai estar atuando no meu supercampo aqui. Então vamos fazer I mais θ barrado psi mais meio θ barrado θ. Vamos ter que
A ideia de tomar um θ igual a zero é para já se ter em termos das componentes? Já para se ter diretamente o componente. Tá? Você deriva e toma θ igual a zero e você seleciona o componente que você quer. Agora eu vou pegar aqui, d beta do φ é zero. Aqui esse termo aqui é d beta, né? Do θ barrado de si. O θ barrado de si é θ gama menos θ gama, C é menos 1 gama delta, si delta. Né? Estou escrevendo que θ barrado é menos θ transposto, C é menos 1. Então essa derivada aqui dá um delta gama, vai ficar menos C é menos 1, beta, delta, si delta. Então eu escrevi aqui, então vai ficar d alfa, esse termo aqui deu zero, esse termo aqui então menos C é menos 1. Menos C menos 1, beta, gama, si, delta. Esse termo aqui, claro, quando eu for derivar de alfa em relação a isso, não tem nenhuma variável grassmanniana, então esse termo já não precisa nem escrever, porque não tem nada para derivar. Só vai, quer dizer, desse termo aqui, só vai sobrar esse, porque aí eu derivo uma vez em relação a θ com um θ. Deriva a segunda vez em relação a θ com um outro. Então vamos derivar esse, vamos tirar essa derivada, então vamos tirar essa derivada d beta atuando aqui. Então d beta atuando no meio de θ barrado θ, que é menos θ gama, C é menos 1 gama delta, θ delta, F. Então a primeira derivada aqui vai estar menos 1 meio, d beta atuando aqui, vai dar um delta de gama delta, vai ficar C é menos 1, beta, delta, θ delta. Agora o segundo termo, essa derivada vem para cá. Quando ela atuar aqui, ela passou por aqui, então dá um sinal delta, é grassmanniano. Então está no meio, θ gama, C é menos 1 gama delta, e aí esse delta vai virar delta. Muito bem. Só que, olhamos aqui como esse delta aqui é variável, é índice saturado, vamos chamar de gama. Muito bem. Agora, C é menos 1 gama beta é menos C é menos 1 beta gama. Então esse termo que eu posso cancelar e vai ficar aqui um geral para torneio. Então, sobrou a primeira derivada, né? Então, essa derivada d beta atuando aqui, no meio, né? No meio, tá certo, já tirei o meio, então ficou menos C é menos 1, que é C é menos 1 é menos C, então fica mais C, beta gama, θ gama, F. Então o que saiu? Essa derivada atuando aqui. Agora, eu tenho um θ na derivada aqui. Quando essa derivada bater aqui, ela vai me trazer um θ. Aqui ela vai me trazer dois θs. Mas quando eu derivar ali, vai sempre me sobrar um θ, porque eu vou derivar uma vez alguma coisa que é quadrática e θ. Sobra um θ. Quando eu tomar θ igual a zero no final, desaparece. Então, para efeito dessa operação, esse termo aqui só vai bater aqui. Então a gente vai ter aqui mais I, C menos 1, beta gama, θ gama, dmi. Muito bem. Então agora vamos tirar as derivadas. Então essa derivada aqui vai bater aqui, vai produzir um delta de gama alfa, quando vai ficar C, beta alfa, F. Depois, esse termo aqui vai bater, vai ficar I, C menos 1, gama I, e aí, D alfa batendo aqui, vai ficar beta alfa, DI. Eu só me pedi uma coisa, o senhor está fazendo essa conta aqui embaixo, né? Estou fazendo essa operação. E no final tomando θ igual a zero. Então, esse termo de fora, em vez de ser o del, não deveria ser o d, não? Qual termo? Por exemplo, eu estava explicando. Deveria ser tá, o d. mas esse já jogou fora. Tá. Vai sobrar sempre Tá. θ. Aí, quer dizer, isso é que me faz abandonar esse Tá, termo. Bom, então, aqui deu para nós o seguinte, deu uma parte antissimétrica, quer dizer, C beta alfa, mas C beta alfa menos C alfa beta, né? Menos C alfa beta F. E depois vai vir o termo que vai ser, esse termo aqui é simétrico, C é menos 1 gama mi é simétrico em alfa beta.
Então eu posso colocar aqui mais I, C é menos 1, gama mi, alfa beta, BI, F. BI. Então essa operação me retira desse supercampo essa componente aqui. Né? Então, quando a gente fizer aquela operação atuando, quando a gente fizer essa operação, né? Vamos dizer assim, essas duas derivadas aqui, beleza? Então eu vou distribuir essas derivadas aqui. Quando, quer dizer, a nossa percepção, então, é que com essas operações, né, que a gente chama de projeção em componentes, a gente projeta o supercampo nas suas componentes. Como é que eu projeto o supercampo nas suas componentes do espaço de Minkowski? As componentes estão no espaço de Minkowski, elas só dependem de x, mas o supercampo depende de x interna. Então eu estou tirando do supercampo as componentes, os chamados campos componentes, né? Então, aqui é chamado projeções, né, do supercampo em campos componentes. Os campos componentes todos aparecem aí. Aparece o φ, aparece o ψ e aparece o F. Né? Muito bem. Então, aquela operação de lá, né, quando eu tenho essas duas operações aqui, vamos observar o seguinte: eu estou dentro de uma ação. Então, quando eu estou dentro dessa ação, né, eu vou ter sempre, quer dizer, essa operação aqui, quer dizer, quando eu colocar, se eu por acaso substituir uma derivada dessa aqui por uma derivada dessa aqui, os termos que vão aparecer em θ vão ter sempre derivadas totais. Então eu vou estar integrando termos de derivadas totais. Então, para efeito de ação, eu estou dentro de uma ação, nada me impede de substituir essas derivadas aqui por essas aqui. Porque mesmo que essa derivada θ, como esse termo que vai sobrar aqui, como você está vendo, ó, é um termo que tem uma derivada total da componente inicial. Quer dizer, se eu tiver um supercampo completo, né, um produto de supercampo, esse produto de supercampos, né, vai ter essa estrutura sempre. A última componente, quando eu fizer aquela operação duas vezes na derivada do supercampo, eu vou estar, esse termo que está aparecendo aqui, dentro da ação, ele é um termo de superfície. Então, a nossa proposta é o seguinte, pegar a nossa ação e escrever dessa forma, d3x, né? E aí aqui colocar, vamos dizer assim, em vez de colocar d2θ, colocar assim, algo desse tipo, o meio, fazer isso aqui, C alfa beta, e aí aqui colocar B alfa, B beta. O que isso aqui significa? Né? Significa que nós, sempre que nós, e colocar, quer dizer, aplicando no polinômio P, que estiver dentro da ação, e tomando isso aqui até igual a zero. E quando eu fizer essas duas, o que vai acontecer quando eu tomar essas duas derivadas desse supercampo e tomar θ igual a zero? O que essas duas derivadas? Quer dizer, o supercampo tem sempre essa estrutura. Um campo sem θ, um campo com θ, um campo quadrático com θ. Quando eu atuar com essas duas derivadas em P e tomar θ igual a zero, o que eu vou extrair desse supercampo? Eu vou extrair C alfa menos C alfa beta vezes a componente F dele. E vou extrair um outro termo que vai ter a derivada da primeira componente dele. Mas como isso aqui está dentro de uma ação, esse termo vai ser uma derivada total. Então, a única coisa que eu extraio, quer dizer, quando eu fizer essa operação, lembrando que um produto de supercampo, eu estou fazendo isso para um único supercampo, mas eu estou imaginando que esse polinômio aqui é um produto de supercampo. Um produto de supercampos é um supercampo. Então, esse polinômio aqui, ele vai ter exatamente essa forma. Ele vai ter, como se fosse, quer dizer, se eu substituir esse φ por um polinômio t,
esse polinômio P vai ter uma primeira componente que eu vou chamar, vamos dizer, de P. Onde P é a componente escalar que vai envolver todos os campos que estão dentro dos supercampos aqui. Aí eu vou ter uma componente aqui que eu vou chamar de zeta, por exemplo, e vou ter essa componente aqui que eu vou chamar de f pequeno. Vamos dizer assim. Então, essa é a estrutura. Estava chamando de Q ainda agora. Essa é a estrutura desse meu supercampo. O produto total do supercampo é isso. Nós já tínhamos visto na aula passada que o que eu vou querer pegar como ação é sempre isso aqui. Você estava aqui na aula passada? Né? Eu estava querendo pegar como ação sempre o termo mais alto é a componente interna. Porque quando eu faço uma transformação de supersimetria da última componente do supercampo, ela se transforma como uma derivada total. Então, ela é bom candidato ao lagrangiano, porque ela é bom candidato à ação. A lagrangiano, porque ela não dá contribuição para a ação. Quer dizer, a variação da ação é zero. A variação do lagrangiano é uma derivada total, mas a variação da ação é zero. A ação é invariável. Então, a estrutura do supercampo, se eu fizer um produto de vários supercampos, o resultado final vai ter essa estrutura, onde P é uma mistura dos campos componentes que estão aqui dentro, zeta, a mesma coisa, e Q é a mesma coisa. Aí, quando eu fizer essa operação aqui em cima de P, a primeira P é um supercampo qualquer, então a primeira componente dele vai dar P. A segunda componente aqui vai ficar zeta, delta. Vai ficar um zeta, delta. E quando eu aplicar isso aqui, vai ficar menos C alfa delta Q, e aqui vai ficar o zero. Muito bem. Então, o que é ação supersimétrica para mim? A ação supersimétrica para mim, quer dizer, o lagrangiano supersimétrico para mim é Q. Então, quando eu faço essas duas operações em cima de P, quando eu fizer essas duas operações em cima de P, ele vai gerar para mim a última componente do supercampo e a primeira. Só que a primeira está dentro de uma derivada. Quer dizer, como isso aqui está dentro de uma ação, esse termo aqui eu desprezo por ser um termo de superfície. Então, daqui, o que vai sobrar para mim, então se eu pegar um meio, né? Aí a gente vai fazer aqui, se eu pegar aqui. Então, se eu colocar, vou definir a minha medida como sendo isso. Vou fazer essa operação em cima do P. Isso aqui em cima do P eu já sei o que é. É menos, então você vai ficar um meio de C alfa beta, e aí D alfa D beta, atuando do P e tomando do P, vai ficar menos C alfa beta, Q. Muito bem. Aí, você vai ficar um meio de C alfa beta. Agora, menos C alfa beta é C beta alfa. Q. Então, C alfa beta, C beta alfa, isso aqui é a matriz, é C ao quadrado, né? Então, isso aqui é aquela matriz, é o epsilon de Levy-Tivit ao quadrado, é o produto da matriz epsilon, 0, 1, menos 1, 0, por 0, 1, menos 1, 0. Então, essa matriz aqui dá menos a identidade. Então, isso aqui dá menos, né? Então, isso aqui vai ficar 1 meio, né? Vai ficar menos 1 meio, tem esse meio aqui. Então, isso aqui vai ficar menos 1 meio. Deixa eu ver só uma coisinha. Eu tinha colocado 1 meio lá, né? Quando operação, você me perdi um fator meio aqui. Deixa eu só fazer rapidinho. Mas é isso que a gente vai tirar daqui. Fazer. Mas de qualquer maneira é um fator global, né? De qualquer maneira é um fator global. Isso aqui vai dar, então, isso aqui na verdade, né? Isso aqui é o traço dessa matriz C2. Isso aqui é o meio do traço de C ao quadrado. Não estou fazendo o produto matricial só, estou pegando o traço. Isso aqui é um traço de C ao quadrado, que é o primeiro, né? Que começa e termina no mesmo índice. C ao quadrado é menos 1. O traço de menos a identidade é menos 2. Então vai ficar menos 2, menos 1. Então isso aqui dá. Então no final do dia, isso aqui, tudo, menos isso aqui vai dar. Menos, então vai dar menos 2. Então, o que a gente pode pensar, a gente pode tomar essa ação, você vai poder fazer sempre isso. Vamos substituir, quer dizer, na hora de escrever uma ação no superespaço, a ação no superespaço ela pode ser escrita sempre assim. Isso aqui é sempre verdadeiro. Mas se eu quiser fazer todos os cálculos, né, daqui,
multiplicar os supercampos e tirar os componentes, né? Eu vou integrar. Então eu faço todas as operações normais. Tudo isso é equivalente no final. Isso aqui. Aí eu fazer aquela operação. Aquele ali já fica, né? Exatamente, já fica. Só tem um fator menos 1. Então eu posso escrever que isso aqui é igual a menos integral de 3x. E aí a medida de integração vai ser 1/2 C alfa beta de alfa de beta. Isso aqui. Atuando em B e tomando tudo até igual a zero. Fazendo isso, essa operação aqui vai dar para nós menos Q. E aí esse sinal menos aqui me dá o Q como resposta final. Então, quer dizer, a nossa proposta vai ser essa. Eu escrevo a ação no superespaço, né? Vou propor uma ação no superespaço, que é um produto de supercampos, e depois no final faço essa operação. Então, só queria voltar aqui um instantinho, vamos fazer o seguinte exemplo. Então, vamos pegar o caso cinético que nós tínhamos falado. Então, da outra vez, da vez anterior, o que eu tinha feito? Eu apanhei os supercampos, multipliquei os supercampos todos, aí pegamos a componente mais alta em θ e pegamos o coeficiente dela. Tudo isso, né? Aí eu posso escrever a minha ação no superespaço, se eu quiser, dessa forma. Então, eu vou propor a seguinte ação. Agora, quando eu escrever a ação no superespaço, eu vou escrever uma ação invariante de Lorentz. Eu tenho que escrever uma ação que seja um escalar de Lorentz. Mas na hora de fazer esse cálculo, eu posso escrever a ação assim, mas na hora de fazer o cálculo prático, eu parto para cá. Então vamos ver só. Lembra que na aula passada a gente tinha proposto que o nosso termo cinético, vamos dizer assim, a ação cinética na matéria, ela tinha essa expressão aqui. Vou botar que ela vai ser integral de 3x, e aí aqui vamos colocar d2θ, como a gente tinha colocado, lembrando que era d2θ, e aí aqui a gente podia colocar aquele dc alfa beta, d barrado alfa, d alfa φ, d beta φ. Vamos dizer isso aqui então. É minha ação. Isso aqui é um escalar de Lorentz. Então, isso aqui seria equivalente àquilo, d barrado φ dφ. Eu pego uma derivada covariante de φ, contraio com a outra derivada covariante de φ. Isso aqui é um escalar de Lorentz, isso aqui é dos passos, isso aqui é o campo escalar, real, escalar. Então isso aqui é um espinor. Isso aqui é um espinor. Um espinor barrado com um espinor dá um escalar de Lorentz. Então isso aqui é um escalar de Lorentz. Vamos colocar assim. Então isso aqui é um escalar de Lorentz, escalar nos passos do escalar de Lorentz. Então a gente está propondo, né, alguma coisa assim, se precisar no final, se der fator, a gente propõe a ação colocando aqui uma constante K e depois a gente ajusta. Essa constante aqui é uma constante global para ajustar, quer dizer, ajustada. O que a gente quer? A gente quer ter o termo de Klein-Bordner, o termo de Dirac, né? Quer dizer, os termos, o que o campo escalar é um campo de Klein-Bordner, o que é o campo fermiônico, é um campo de Dirac. Então, eu vou querer ajustar essa constante para que dê um meio de dmφ, por exemplo. Então, eu deixo essa constante aqui ajustável, né? É uma constante ajustável, vamos proceder a esse cálculo aqui. Então, a nossa proposta de ação tem essa forma, depois a gente ajusta o K. Mas agora, para realizar esse cálculo, a gente já entendeu que a gente pode, como aqui eu tenho esse K que eu vou ajustar no final, eu posso esquecer esse sinal menos. Então, basicamente, a operação, vamos esquecer também a integral de 3x, basicamente a operação que nós vamos fazer é substituir isso aqui por um meio de C, vamos dizer, gama delta, d gama, d delta. E vou atuar em cima disso aqui. C alfa beta, d alfa φ, d beta φ. E no final de tudo, depois de todas as operações feitas, vamos tomar sempre θ igual a zero. Vamos lembrar que nossa meta no final é tomar a operação θ igual a zero. Então, primeira coisa que eu vou fazer, vamos distribuir essas derivadas aqui. Então, vai ficar, essa derivada vai bater aqui. Então, vamos recolher. Então, basicamente, o cálculo que eu estou fazendo é isso, é substituir a medida de integração grassmanniana por isso aqui.
para efeito de calcular a ação. Só que eu estou calculando a ação. Derivar, integrar é a mesma coisa que derivar. E aí, mais ainda, derivar dentro da ação é a mesma coisa que derivar covariantemente tomando θ igual a zero. Então, vou fazer essa operação atuando nisso aqui. Então, vamos primeiro a gente tem que fazer tudo para depois, no final do dia, tomar θ igual a zero. Então, vamos fazer a primeira operação. Vamos separar esses 6 aqui. Vamos botar assim, vai ficar um fator global. O meio de C gama delta, C alfa delta. Lá no final a gente acerta isso aqui. Isso aqui eu já sei, que é um produto de delta de prova. Então, vamos tirar isso aqui, que a gente já separou lá, e tirar isso aqui. Vamos fazer só essa operação aqui. De alfa delta. Primeira operação, vai ficar D gama atuando em D delta, D alfa, φ, vezes D beta, φ. Agora, essa derivada vai passar para cá. Como isso aqui é um escalar, é um supercampo escalar, isso aqui é fermiônico, vai grasmaniano. Então, essa derivada, quando passar para cá, essa derivada, quando passar para cá, ela vai dar um sinal mesmo, vai ficar menos D alfa, D alfa φ, D delta, D beta φ. Então tá. Agora, vamos atuar com essa derivada aqui. D gama, D delta, D alfa, φ, vezes D gama, vezes D beta φ. Agora, isso aqui, escalar. Grasmaniano, outro grasmaniano, então isso aqui no final do dia é um escalar. Então essa derivada passa para cá positiva. Mais D gama, D delta, D alfa, φ, vezes D gama, D beta, φ. Só distribuindo as derivadas, tá? Então a gente distribuiu primeiro, essa vez eu lerei em sinal, D delta, D alfa, D beta, menos D alfa. Agora estou distribuindo essa derivada. A derivada disso aqui, vezes isso, mais essa derivada passa por aqui positivamente. E aí agora ela bate aqui, vai ficar menos D gama, D alfa, φ, vezes D delta, D beta, φ. E depois, quando ela passar para cá, vai passar positivo. Porque essa derivada é grasmaniana, vai ficar D alfa, φ, vai ficar um sinal positivo, D alfa, φ, D gama, D delta, D beta, perfeito. Então a gente vai ter que fazer. Agora, se eu projetar isso até igual a zero, a gente sabe o que fazer. Só que aqui a gente tem que ser só um cuidadinho, lembrar o seguinte, porque aqui eu sei tudo com duas derivadas. O que seriam 3 derivadas atuando no φ? Vamos ver como é que a gente pode reduzir 3 derivadas a menos derivadas. O que é essa combinação aqui? Ó? D gama, D delta, vou botar assim, uma combinação assim, D alfa, D beta, D gama, tudo isso aqui vai ser tomado a θ igual a zero. Então, eu tenho que tomar tudo isso a θ igual a zero. Então, quando eu tomar isso aqui a θ igual a zero, eu já vi, isso aqui vira aquela componente do psi. Isso aqui vira aquela componente que me dá o F, né, e que vai me dar o F mais o dφ. Então, vamos fazer o seguinte, quer dizer, isso aqui, para o supercampo, né? Bom, depois a gente volta lá. Mas então vamos só ver como é que eu posso fazer com 3 derivadas. Como é que 3 derivadas vão atuar? Eu fiz sem derivada, o φ igual a zero, uma derivada sem derivada. Então, sem derivada, então vamos ver, uma por 3 derivadas. Então, lembrando o seguinte, né? Essa derivada aqui é a mais externa. Então, vamos fazer o seguinte, essa derivada aqui é a mais externa. Então, isso aqui, quando eu tomar θ igual a zero, mas a gente pode até tirar uma expressão, acho que geral para isso aqui, independentemente de eu, só olhando a álgebra de supersimetria, como é que eu posso escrever isso aqui? D alfa, D beta, D gama? Como é que eu poderia fazer? Eu poderia fazer o seguinte, talvez essa expressão aqui vai me ajudar. Eu tenho um C alfa beta. O que seria essa expressão aqui? C alfa beta, deixa eu ver aqui. Aqui eu tenho gama delta, isso é gama delta, e aqui eu tenho gama delta também. Isso. Talvez a gente possa pensar o seguinte, o que essa expressão pode ser significa para nós um pouquinho lá.
C alfa beta, D alfa, D beta e um D gama. O que é isso aqui para nós? Só álgebra de derivada. Não estou botando beta igual a essa, estou só pegando a álgebra de derivadas covariantes. Vamos pensar aqui o seguinte, eu posso escrever essa expressão da seguinte maneira. Posso pegar esse cara aqui, quer dizer, posso fazer um anticomutador aqui, então isso vai ficar menos C alfa beta, D alfa, D gama, eu vou usar o anticomutador. A gente sabe na nossa aula anterior, das aulas anteriores, que D alfa, D beta, mais D beta, D alfa, é 2 e C era 2i, o anticomutador 2i, C é menos 1, gama mi, alfa beta, DI. Isso aqui é o anticomutador de duas derivadas covariantes de supersimetria. Em geral, né? É isso aqui, tá certo. Então, vamos fazer o seguinte, a gente pode usar a anticomutação, deixa eu ver se vai ser uma boa. Fazer isso e aí usa esse comutador. Esse comutador já me reduz a uma derivada, tá certo. Aí, eu queria ver se, quer dizer, o que a gente pode fazer para reduzir isso aqui a menos derivadas. Então, talvez eu possa fazer o seguinte, então eu possa fazer uma outra operação. Eu vou ver quem é o comutador e quem é o comutador de D alfa com D beta. Talvez eu possa fazer isso. Se a gente fizer um anticomutador de D alfa com D beta, é isso aqui. E o comutador de D alfa com D beta, deixa eu ver aqui uma coisa. Vamos fazer o seguinte. Só para que eu nunca derivei, nós não derivamos essa relação, nós não temos uma relação para simplificar isso aqui, mas a gente vai poder simplificar. Vamos fazer o seguinte, fazer um parênteses aqui, o que a gente vai parar agora? Só para a gente identificar, arranjar uma expressão mais fechada para isso aqui. Vamos trabalhar um pouquinho essa derivada. Então, só fechei aqui, vamos fazer esse cálculo aqui. A gente vai guardando as nossas relações algébricas. Então, a gente já viu o seguinte, a nossa derivada de alfa é isso aqui. A nossa derivada de alfa. Aí a gente tinha feito na aula passada o anticomutador. De alfa, de beta, mais de beta, de alfa. Dando para nós 2i. C é menos 1, gama i, alfa beta, DI, certo? O anticomutador de duas derivadas, tá certo? Talvez se a gente pegar o comutador, aí a gente sabe que não é o comutador, tá? A gente pode ser que tenha uma simplificação. Agora, interessante, se nós pegarmos o produto de três seriam para nós, né, três derivadas eu poderia, pensando em três derivadas covariantes, né, que tem dimensão canônica, que poderia substituir por uma derivada espacial, talvez uma única derivada covariante. Deixa eu ver uma maneira, talvez, como a gente possa reduzir aquela expressão. Se eu pegar essa expressão aqui e multiplicar, por exemplo, por um D gama à esquerda, por um D gama à esquerda, eu fico com aquilo lá. Vai ficar D gama, tá. D gama, tá. Vamos dizer que se eu fizesse o seguinte, talvez se a gente fizesse o seguinte, vamos dizer, se eu pegar essa expressão e fizesse uma D gama, D alfa, D beta, mais D gama, D beta, D alfa. O que eu faço é isso aqui. Tá. Eu botei aqui 2i, C é menos 1, gama mi. Alfa beta, D gama, D mi. Estou multiplicando por D gama, D gama externa. Então tá legal. Agora, aqui, vamos dizer que eu faça essa prova. Eu
vou usar aqui o anticomutador. Então isso aqui é menos d alfa d beta. Mas aí, se eu usar isso, aí eu vou ficar com d gama, d alfa, d beta. Vou ficar com menos d gama, né? E aí eu vou produzir aqui alguma coisa que vai cancelar para o outro lado. Então, essa operação não vai me ajudar a reduzir, não. Estava pensando em fazer alguma coisa assim, para ver se eu reduzo o produto de 3 derivadas a uma derivada e uma derivada só, mas não dá. Dessa forma que eu estou querendo fazer. Então, nós partimos, deixa eu guardar isso aqui, nós partimos isso aqui para nós é que é fundamental, né? Esse é o ponto de partida nosso. Nós queremos formar uma expressão com 3 derivadas, tá? Eu posso abrir tudo isso, né? Claro, posso, em princípio, fazer o seguinte: d alfa, d beta, d gama, tá? Poderia